vou fazer o seguinte, enquanto eu estiver aqui com o pessoal na plataforma, eu estou com vocês aqui no Instagram. Vejo o pessoal chegando. Márcia, fala Márcia, beleza? E aí? Fala Karine. Vamos nós. Vou compartilhar a minha tela com o pessoal que está aqui no Zoom e você que está aí vai ouvindo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e hoje nosso objetivo é falar com foco temático pandemia e reflexo nas relações contratuais. A gente vai fazer então aqui o ponto de partida, vai ser o conceito de serviço 4.0, depois a gente vai fazer uma breve contextualização do Covid, depois a gente vai fazer uma análise dos princípios, dos conceitos gerais que norteiam as relações contratuais, e depois a gente vai falar do reflexo disso em algumas relações contratuais, certo? Estou aqui com o pessoal do Zoom e, para começar, eu queria agradecer, então, a presença de vocês. Estou vendo que tem mais gente entrando aqui no Instagram. Enquanto eu espero o pessoal entrar, eu vou fazer uma breve apresentação. Aí, quem é o Antônio Jorge? Eu sei que a maioria já me conhece, mas o pessoal aqui do Zoom e quem vai ver esse vídeo talvez não me conheça. Bom, meu nome é Antônio Jorge Bezzi, faço 52 anos, provavelmente comemorando meu aniversário com as novas tecnologias. Vou comemorar pelo Zoom ou por alguma plataforma, porque eu acredito que eu ainda vou ficar um pouco aí, a gente ainda vai ficar sofrendo os efeitos da pandemia por um tempo, então não vou estar querendo fazer nada de evento que tenha aglomeração. Sou advogado formado desde 92 e já fazia estágio, então eu vou colocar aí que eu tenho 30 anos de caminhada. Esses 30 anos de caminhada eu passei, né, e ainda estou. Eu faço advocacia privada, tenho uma passagem pelo mundo corporativo, tenho uma passagem também pela academia, dei aula de algumas disciplinas, me especializei em civil e processo civil, adoro o direito do trabalho, sei um pouquinho de direito do trabalho. As outras áreas do direito que eu não domino, eu tenho e recorro e troco bastante com os meus conhecidos, mas num determinado momento da minha vida, fruto das relações estabelecidas, eu senti a necessidade de mudar um pouco o meu foco. Então, em 2015, eu criei uma empresa, a AJBES, Treinamento e Capacitação, que depois virou a AJBES Smart Solutions. Por quê? Porque ela agrega, numa visão multidisciplinar, um conhecimento que vai além do jurídico, que era necessário para que eu pudesse desempenhar melhor a minha atividade e mais, entregar um serviço, um produto final para o meu cliente mais eficiente, mais efetivo, mais eficaz, que possibilitasse o quê? Uma diminuição nas demandas. Então, através de um trabalho que a gente vai começar a conversar aqui, eu posso dizer que a gente desenvolveu um conceito que vai além do serviço 4.0, que vai, então, falar da análise 4.0. Como é que eu trabalho analisando o meu cliente e mais, como é que eu consigo desenvolver esse trabalho entregando com menos custo e mais qualidade para o meu cliente, para as pessoas envolvidas nesse trabalho e para nosso cliente, né, o consumidor final do nosso produto ou serviço. Então, antes da gente falar da pandemia e do reflexo, é importante a gente ter um ponto de partida que foi o tema da palestra, Serviço 4.0. E aí eu falei do olhar 4.0. Esse conceito de Serviço 4.0, ele vem da onde? Ele vem, na verdade, deixa eu acenar para o pessoal aqui do Instagram, ele vem da onde? Ele vem do conceito de Indústria 4.0. Então, o conceito de Indústria 4.0 ele está muito atrelado com a quarta revolução industrial. A gente pode fazer uma outra live para falar, né, dessa quarta revolução industrial, dos antecedentes históricos, da primeira, da segunda, da terceira revolução industrial. A gente pode falar de uma importação de conceito, mas nesse momento eu quero que você tenha em mente o quê? No ano de 2011, vários locais no mundo, uma ideia ecoava, e essa ideia ela era uma política que na Alemanha era pregada por um grupo de empresários, na academia, por políticos e governo,
Deixa eu só ver aqui que a conexão ali do Instagram ela deu uma parada. Coisas da tecnologia. Voltamos. Então, assim, a Alemanha, em 2011, começava a pesquisar uma política que pudesse tornar o trabalho mais efetivo, mais eficaz e a entrega com qualidade. Essa política ela visava o quê? Que do chão da fábrica até o consumidor, nessa linha de produção, novas tecnologias e novos recursos pudessem trazer um conforto, uma estabilidade e uma garantia num serviço com qualidade. A tecnologia era muito importante. Isso na indústria. Quando a gente traz isso para o serviço não é diferente. Se você, e eu tenho certeza que você já ouviu falar de recursos como Big Data, Internet das Coisas, nuvem de dados, inteligência artificial, protocolos integrados e controle de fluxo automatizado. Olha que barato, na esteira não tem mais aquela linha de produção. Eu tenho uma esteira que vem através da automação. Alguém depois vê e assiste o vídeo a respeito da Amazon, como que funciona a seleção de produto. No momento em que escaneia, eu já tenho toda a linha de produção definida e o consumidor já recebe toda a cadeia, onde que está o produto, qual é a mercadoria, como é que ele vai. Então, assim, eu tenho uma preocupação com a qualidade e com o digital. E se você exerce alguma atividade e não tinha entendido isso antes da pandemia, agora tem que entender. O mundo digital ele é uma realidade. E assim, eu sei que a pandemia ela assustou muita gente. Então, quando a gente tem, primeiro conceito que tem que ficar na tua mente, serviço 4.0. Para resumir, do chão de fábrica até a entrega do produto, eu tenho que ter uma consciência da minha linha de produção com qualidade, efetividade, eficácia e usando instrumentos que vão. No primeiro momento, você pode pensar, reduzir empregos, mandar pessoas embora, nada disso. Esses instrumentos vão, claro, determinar uma modificação nas relações empresariais, nas relações trabalhistas, na relação de consumo, como a gente já está presenciando por causa da pandemia. E aí, falando da pandemia, é legal a gente olhar que a gente podemos assim, identificar 4 momentos na pandemia, ou 4 fases na pandemia. A gente tem um primeiro momento que a gente já superou, eu acho, que é o momento de confusão. A gente não sabia o que era, a gente não. Tanto que no carnaval, a gente fez carnaval e a coisa já estava acontecendo. Muitas pessoas desacreditaram, outras entraram em desespero, mas o fato é que esse momento de confusão ele demandou algumas atitudes. Depois, a gente tem um momento em que a gente tem que aceitar, né? Não tem jeito, é inevitável, tá? A realidade mostrou para a gente, mas eu tenho que buscar adaptação. Fecha, não fecha? Suspende, não suspende? Pode sair, não pode sair? Tem vacina, não tem vacina? Então, a gente começou a acomodar a situação. Nesse momento, as decisões foram decisões de curto prazo. Tinha que ter uma decisão imediata para resolver um problema. Meu Deus, não pode sair. Meu Deus, tem o vírus. Bota de férias, não bota de férias. Pago meu funcionário, não pago meu funcionário. Retenho dinheiro, não vou pagar mensalidade de nada de academia. O mundo vai acabar. Bom, as coisas se adaptaram, até porque os governos, lato sensu, governo federal, governo do estado, prefeituras, eles começaram a ditar a norma. Se houve uma falha, e ela existe até hoje, é que não houve uma articulação nas informações, não houve um direcionamento e a gente ficou perdido. Ainda hoje, minha esposa estava dizendo, aumentou o número de leitos, fechou um andar inteiro de Covid, está diminuindo. Mas eu recebi notícia aqui dizendo que está aumentando. Está aumentando ou está diminuindo? E aí a gente vai para a fonte fidedigna para poder ver. Mas o fato é que, nesse momento de aceitar e adaptar, a gente está passando por ele. Por quê? Porque o próximo momento é o da preparação. Da preparação o quê? Para se reinventar, para surgir novas tecnologias que possam possibilitar o teu negócio avançar numa nova realidade. Pessoas não conseguiram suportar a crise. E a gente vai ter que ver se vai ser caso de recuperação judicial, se vai ser caso de fechou a atividade, como é que vão ser as indenizações. Mas eu tenho agora que começar a me preparar para quê? Para quando tiver o controle, eu retomar o meu crescimento. Então, confusão, eu não sabia o que estava acontecendo, fiquei desesperado. Bom, aceitei o que estava acontecendo, me adaptei, estou me adaptando. Brasil e Estados Unidos estão nessa fase. Aceitei, me adaptei, estou me adaptando, estou me preparando para começar novamente, para reerguer
a história e tal. E eu tenho também a retomada. Bom, retomada, a gente pode falar, a China já está na retomada, e dali a gente consegue tirar algumas tendências. Daqui a pouco a gente vai ver que essas tendências vão ter uma forte influência nas decisões e nas resoluções dos contratos, que é o nosso tema. Mas eu preciso primeiro contextualizar. Primeira coisa, vai um insight para você. Cuidados com higiene e saúde. Daqui para frente, qualquer atividade do escritório de advocacia, a prestação de serviço de alimentos, qualquer atividade médica, qualquer atividade, ela vai ter que ter em mente que cuidados com higiene e saúde passaram para o top 10 da análise de uma prestação de serviço. Tendências nacionalistas. O que é isso? As pessoas viram que colocar todos os ovos no mesmo local ou depender, no mundo globalizado, de um canal é perigoso. A gente viu isso no micro, viu isso no macro. Eu preciso proteger o meu consumidor local, preciso comprar dele, preciso fazer esse cara se reerguer, preciso fazer a riqueza circular aqui no meu bairro para eu poder ficar bem, para a gente ter uma estrutura, porque a riqueza circulando aqui, a situação de todos melhora. No macro não é diferente. Os países, as nações vão precisar diversificar, vão precisar buscar novos contatos, vão precisar proteger o seu mercado interno. Então, essas tendências nacionalistas, a gente também tem que ver como é que a gente vai se portar. Muito importante, equilíbrio entre profissão e família. As pessoas começaram, em função do deserto e da crise, elas começaram a analisar as prioridades, rever prioridades. Então, agora, profissão e família começam a ser valores que são sopesados e, de repente, você que sempre foi avesso ao trabalho remoto, você que estava discutindo durante 6, 4, 10 meses, um ano, como é que é colocar parte da equipe em trabalho remoto, você se viu em 2 semanas tendo que tomar uma atitude que tornou realidade o trabalho remoto. E você, que está no trabalho remoto, está vendo como é que você tem que fazer para conciliar a família, conciliar o teu horário de trabalho. Então, na verdade, você tem uma tendência também que algumas empresas já noticiaram, não vão voltar. Eu tinha 3 andares em determinado local, vou ficar com um andar só, com uma equipe enxuta, e vou, então, possibilitar o trabalho remoto em casa e tal. E o que é fundamental, consciências e hábitos digitais. Se você não tinha intimidade com a internet, se você não conhecia o foco, está travando? Espera aí que eu estou recebendo um reporte aqui do meu suporte. Deixa eu ver se vai voltar. Gente, Daniel, Camila, vocês estão ouvindo na boa ou está travando aí? Como é que está? Está travando? Como é que está? Me dá um reporte aí, por favor. Agora está ouvindo. Está voltando? Show. Então, na verdade, essa consciência digital, isso aqui, o digital, é fundamental. Os serviços vão ser prestados, as análises vão ser feitas, pessoas. Olha só, a gente tem um crescimento absurdo. Depois eu posso compartilhar com você os dados. Um crescimento absurdo nos últimos meses em função do aumento de compras, né, pela internet, de prestação de serviço pela internet. Pessoas que antes se recusavam, eu quero ter uma reunião contigo presencial. E eu falava assim, vamos fazer pelo Skype, vamos fazer pelo Zoom. Na época eu não fazia pelo Zoom, não. Vamos fazer pelo Skype, vamos fazer FaceTime, vamos Hangout. A pessoa falava, não, eu quero te ver. Hoje em dia, quando eu falo para a pessoa assim, escritório a gente está atendendo, pode ir até lá, a gente marca, vai com luva, vai direitinho, com álcool gel. A pessoa fala assim, não, por favor, vamos fazer pelo Zoom. Eu não quero me deslocar 1h30. Posso, por favor? Acende para mim essa luz aqui que está dando um reflexo no meu óculos. Então, assim, a gente... Melhorou, agora eu fiquei vermelho. Então, assim, a gente tem uma mudança de conceito que é super importante para a análise do teu negócio. Até mesmo para os contratos. Nos meus contratos agora de prestação de serviço, eu digo que a reunião presencial para a abertura dos trabalhos será comigo.
podendo ser realizada presencialmente, mas preferencialmente por meio eletrônico. Então, o meu cliente exige que quer falar comigo. Ele não quer falar com o meu sócio, não quer falar, não vou ser atendido por estagiário, eu quero você. Mas para estar comigo, vai ter que ser aqui no meio digital. Eu agora vou descer para a cidade 2 dias na semana. Por quê? Porque isso aqui é maravilhoso. Agilidade, eu ganhei 3 horas, 1h30 de deslocamento, então o Tecno faz parte da nossa vida. E aí, a gente tem o quê? O reflexo disso é o que você vai ouvir falar como economia da objetividade. O que é economia da objetividade? A gente viu anos acontecendo em dias. Projetos que demorariam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, reunião da reunião para falar da reunião, teve que acontecer numa semana. Então, é possível. A crise tem esse lado positivo. A crise faz com que as soluções cheguem. O pessoal está falando do novo moderno. Eu digo para você que eu prefiro falar do inédito. O novo normal, né? O novo normal, ele vai acontecer, claro, é o se reinventar, dadas as circunstâncias. Mas muita coisa que era inédita apareceu e vai aparecer mais. Então, anos em dia. Tempo é um luxo. Você está aqui comigo é um privilégio. Eu tenho que tornar esse conteúdo importante para você e útil. Por quê? Porque senão você não pode perder mais tempo. Então o tempo é um reflexo da pandemia. Quantas webinars você foi convidado? Quantas lives? Quanto material você recebeu para se reinventar? Conseguiu ler tudo? Não conseguiu. Eu não consegui, ninguém consegue. Eu tenho 6 lives acontecendo agora. Eu estou aqui em uma delas. E estou gravando aqui no Zoom para o pessoal. Então, assim, o conteúdo é importante. E a simplicidade. A autenticidade impressa aqui, ó. Nós dois, sem grandes... O jornal passou a ter um conteúdo e um debate realizado por Skype ou realizado pela internet, um conteúdo maravilhoso. Eu não preciso de mais grandes estúdios, chroma key. Eu quero conteúdo rápido, ágil, eficiente. E aí a gente, então, vai separar nessas tendências para a gente poder falar numa outra ocasião, mas para partir para o nosso foco, fica com isso em mente. Conhecimento digital, habilidades cognitivas de alto nível, alta capacidade, aquele negócio de pega, faz, entrega, recorta, cola, entrega, acabou, hein? Esse trabalho vai ser automatizado. Quer ver um exemplo? Se você me liga agora querendo fazer uma ação, eu te mando um link, falo contigo. Não, beleza, vou te mandar um link. Tu preenche uma ficha, manda. Essa ficha já vai para uma análise. Dali eu já tenho o que precisa ser feito. Os prazos que estão voltando, eu tenho um sistema que diz para mim quando que vence e o que eu tenho que fazer, que providência eu tenho que tomar. Então, na verdade, essas habilidades cognitivas, as peles que você usa, elas têm que estar dispostas a trabalhar com a adaptabilidade. Mais do que resiliente, você tem que estar sensível emocionalmente para todos os tipos de estrutura que se apresentam. E assim, para a gente avançar, o estudo feito pelo McKinsey, ele diz o seguinte: 2016 em bilhões de horas trabalhadas nos Estados Unidos. Estou com o estudo aqui, posso te dar a fonte também. 90 bilhões de horas trabalhadas em 2016. Sabe qual é a projeção para 2030? Menos 11 bilhões de horas trabalhadas. Vamos trabalhar menos, estamos trabalhando menos até 2030. Base cognitiva. Trabalho básico, né? Minha base cognitiva é faz, linha de produção, entrega, recebe a ordem, faz, não sei o que e tal. A gente tinha 53 bilhões de horas trabalhadas, vai reduzir por causa da automação, com certeza. Alto padrão cognitivo. Recebe, analisa, critica, inova, incorpora, manda executar ou parte para automação. Mas tem um crivo de análise num alto potencial executivo e cognitivo. A gente vai aumentar profissionais mais qualificados e capacitados. Competências emocionais, um crescente. Eram 52 bilhões de horas, vamos passar para mais 26 bilhões de horas trabalhadas nesse setor. E tecnologia, página. Das 31 bilhões de horas trabalhadas envolvendo tecnologia, a gente vai ter mais 60 bilhões de horas trabalhadas até 2030. Então, na verdade,
O mundo mudou. Não tem mais o novo. A gente vai ter que partir para uma coisa que é desconhecida. Profissões que estão sendo estudadas hoje, daqui a 5 anos, não existirão mais. E aí, a gente parte agora para nossa área. Relações contratuais e a influência do Covid. Teve de gente me perguntando quando começou, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Então, assim, como tem gente aqui que está me vendo e que não é advogado, como tem gente pelo Zoom que não tem formação jurídica, é cliente, na verdade, está querendo entender como é que vai funcionar, e volto a dizer, isso aqui é um primeiro encontro. Vamos tentar, depois disso, dividir e fazer encontros focados em aluguel, em consumidor, mas hoje eu preciso te passar a base. Não vou falar como advogado, mas vou ter que bater em algumas coisas referentes ao direito. Então, assim, para você entender como é que as situações contratuais vão se resolver, e aí entrando no nosso tema agora, que já entrou todo mundo que tinha que entrar aqui no Zoom, já entrou todo mundo que tinha que entrar no Instagram. O contrato, a gente pode falar que ele é um instrumento feito num momento de paz, num momento de reflexão e tranquilidade. Porque se não for, ele é nulo de pleno direito. Então, naquele momento, a vontade surgiu de maneira refletida, ponderada, ela possibilitou que o contrato fosse feito para dar certo e para fazer aquela situação funcionar. O contrato ele é feito no momento de paz e, geralmente, ele é invocado, ele é utilizado no momento de guerra. Ele é utilizado no momento de litígio. É a hora que eu pego o papel e falo aqui, mas está escrito, vamos fazer valer isso aqui. Então, nesse quadro, a gente tem um princípio que norteia todas as relações contratuais, que é o chamado princípio da obrigatoriedade. Por outro lado, a gente tem um outro princípio, no outro lado, no outro extremo, que é o princípio do equilíbrio, também chamado do equilíbrio da justiça social. O contrato cumpre um papel e eu tenho que ter um papel. As partes que contrataram, elas têm que estar em equilíbrio. E aí, a gente vai falar hoje de alguns artigos que eu vou falar para você que é advogado depois consultar. Para você que não é advogado, eu vou só dizer que eles são importantes. O primeiro artigo importante é o 421 e o 421A do Código Civil, que sofreu uma alteração no ano passado, que ele diz para a gente exatamente desse princípio da obrigatoriedade. E uma coisa interessante para você ter em mente é o seguinte, parágrafo único do artigo 421. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Então, só por exceção, contratos firmados serão revistos. Nós, que somos da área jurídica, aprendemos o quê? Aprendemos que é o pacta sunt servanda. O contrato é lei entre as partes. A rigor, não se modifica. Se vier uma cláusula futura, aí a gente vai poder pensar se muda ou não. Outro ponto importante é o abuso de direito. O artigo 187. Comete ilícito um titular de direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Então, a boa-fé ela tem que ser preservada nos contratos, nessa relação. Repara que eu estou te dando elementos que são elementos que nós utilizamos para poder fazer o quê? Interpretar e tentar partir para uma resolução amigável caso haja um conflito. Eu quero aumentar o aluguel, eu não quero pagar porque eu não acho justo. Mas eu não acho justo, e aí eu tenho elementos para dizer por quê. Por quê? O princípio da boa-fé objetiva ele diz que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Então, eu estou contratando contigo de peito aberto, vou pagar o aluguel. Mas agora veio uma pandemia e acabou que eu não posso abrir meu estabelecimento por imposição do governante. O nome disso é factum principis. Então, por imposição de um fato do príncipe, daquele que manda em mim, que eu não posso me insurgir, eu não posso abrir mais o shopping center. Tem um decreto que diz que não vai abrir. E aí? Eu sou lojista. Como é que eu vou te pagar? Daqui a pouco a gente vai ver.
Depois a gente tem o princípio da imprevisibilidade, artigo 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Será que a pandemia era uma coisa imprevisível, nos moldes como aconteceu? Tem gente que está invocando a teoria da imprevisibilidade e conjuga com 478, teoria da onerosidade excessiva. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Aliás, direito esse assegurado a qualquer inquilino, a qualquer locatário. Não tem condição de pagar aluguel, vou devolver o imóvel. Mas é isso que eu quero? Ou eu quero continuar morando? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Depois eu ainda botei aqui força maior, caso fortuito, não vou ler, você tem noção, é o artigo 393. E a chamada exceção de contrato não cumprido. Se você é o dono da loja, dono do empreendimento, eu alugo uma loja de você, e você tem o dever de me entregar a loja em condições de eu explorá-la, e eu estou pagando aluguel para isso, e acontece um ato que impede que você me dê o imóvel, eu posso dizer que você não está conseguindo cumprir a sua parte no contrato. Se você não está conseguindo cumprir a sua parte no contrato, o que acontece? Eu vou, então, deixar de cumprir a minha. Exceção de contrato não cumprido. Exception non-adimplente contrato. Uma parte só pode exigir o cumprimento do avançado se desincumbindo do ônus que tem. Ah, mas, poxa, o shopping não pode, ele foi impedido. Ele vai ver com quem impediu. Tem projeto de lei dizendo que quem vai pagar é o governo, quem vai pagar é a autoridade que impediu o exercício. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E antes da gente passar para a cereja do bolo, que é a resolução de determinadas coisas, eu preciso falar para você o seguinte: existe uma forma de você analisar e interpretar tudo isso. Não é pegando um artigo e falando, aqui é a força maior. A gente tem um conjunto, né? E a gente só está falando de Código Civil. Mas agora eu vou partir e vou ampliar isso. No direito, talvez uma das interpretações mais importantes que exista seja chamada interpretação sistemática. Eu analiso de forma literal o artigo, interpretação literal, gramatical. Eu analiso de forma sistemática como que esse artigo se comporta dentro do ordenamento jurídico daquele Código Civil, dentro do ordenamento jurídico Constituição Federal e de acordo com as outras leis. Essa interpretação sistemática ela é muito importante. O direito comparado. Eu posso invocar princípios de direito alienígena, direitos de outros países, de outras nações, e trazer para mostrar, ó, lá resolveram dessa forma, é uma outra forma de interpretar. Posso interpretar também verificando um critério de interpretação que a gente chama de teleológico, os escopos sociais para os quais a norma foi criada. Então, quando o jurista senta, quando o operador do direito senta, ele pega esse arcabouço na sua forma de interpretar, analisa a norma para fazer valer a norma. E aí, tem gente que fala que o direito ele é ruim porque eu tenho decisões absurdas e completamente contrárias. Como é que ele ganhou e eu perdi? Aí está a beleza do direito. No momento em que eu interpreto a norma, eu trago os fundamentos para a minha interpretação e julgo. Por isso você vai pegar decisões de juízes que disseram que no caso da locação tem que reduzir em 50%. Outros que disseram, não, suspende. E outros que disseram, continua pagando. Poxa, mas eles trabalharam com o quê? Com as leis. Aplicando de forma sistemática, interpretando. E isso para onde? Isso tem um recurso. Esse recurso sobe, chega uma hora que vai ter uma uniformização de entendimento. E se for um caso de uma repercussão muito grande e significativa, o STF, se for matéria constitucional, e o STJ, se for matéria infraconstitucional, vão se posicionar dizendo tem que decidir dessa forma. Então, a beleza do direito está na diversidade de interpretar. E aí, eu tenho que chamar a atenção para a gente entender como é que as situações estão acontecendo, para te falar o seguinte: o primeiro lugar que a gente tem que ir quando a gente vai analisar um contrato, quando vai questionar um contrato, é na Constituição Federal. Quem é de direito sabe disso, mas quem não é, tenha em mente o seguinte: você tem o direito de ser tratado da mesma forma que qualquer outra pessoa, e a sua dignidade vem em primeiro lugar, ponto. Se o que está acontecendo fere a tua dignidade,
ou permite um tratamento desigual, em tese, a Constituição foi violada. Já tem princípio para você poder brigar contratualmente. Então, Constituição Federal. Vou para as normas específicas. Locação tem contrato. Consumidor tem norma específica. Então, eu vou olhar normas específicas, porque as normas específicas foram criadas para resguardar aquela situação. Então, eu posso até olhar o Código Civil para complementar uma interpretação que está na lei de locações. Mas eu tenho que buscar na lei de locações a minha solução. Beleza? E, se tratando de direito do trabalho, eu tenho que olhar as normas coletivas, convenções, acordos, o poder normatizador da Justiça do Trabalho para poder trabalhar. Fato do príncipe é um conceito importante nesse momento. Se teve um comando advindo da autoridade que impossibilitou que eu me desincumbisse da minha obrigação, a princípio, em tese, analisando hipoteticamente, quem está responsável por indenizar outra parte pelos prejuízos que sofreu é a autoridade que me impediu de exercer a minha função. Aqui a gente já tem alguns exemplos, mas para ficar na tua cabeça, quando construíram o metrô, várias lojas tiveram problema e tiveram que rescindir contratos. As rescisões, algumas, motivadas adequadamente, foram pautadas no fato um príncipe. Shoppings fechados, fato um príncipe. Eu não posso exercer atividade. Tem uma coisa bacana que você tem que ter em mente, que é o chamado ativismo jurídico. O que é isso? A sentença faz lei entre as partes. Quando o juiz decide que uma academia tem que pagar 50%, mesmo sentando com a atividade suspensa, não gostou, recorre. Quando ele decide que não tem obrigação de pagar a pensão alimentícia durante o período do Covid, porque ele mal tem para sobreviver, está desempregado e não está recebendo, é uma decisão. Não gostou, decide. Só que o problema do ativismo jurídico qual é? Algumas decisões, elas criam verdadeira lei e, às vezes, gozam de repercussão geral. Por exemplo, numa ação popular se questionou os débitos consignados do INSS. E o juiz decidiu que os bancos deveriam suspender a cobrança. Essa ação, por ser popular, por ter corrido em Justiça Federal, em tese ela pode ser invocada em qualquer localidade. Então ela vai ter uma eficácia. Então o ativismo jurídico ou judicial, ele é importante. A gente volta e meio escuta isso dizendo assim, o STF está afrontando a legislação, não sei o quê, não está respeitando o legislativo, porque está legislando para esse caso. Na omissão da lei, ele vem no ativismo formal e faz executar, faz acontecer aquilo que a lei não está prevista, não tem previsão. Dentro dessa pandemia, várias questões foram questões que surgiram de forma inédita no mundo. Tem que chamar a atenção que existem instrumentos para empresas que dizem que não têm condição de pagar, da insolvência empresarial, que é a recuperação judicial, lei específica, com projeto de lei tratando agora, inclusive, ampliando prazos e levando as pessoas físicas para um mesmo caminho dessa insolvência. Meios alternativos de solução dos conflitos. Arbitragem, mediação, conciliação. O advogado, hoje em dia, já tinha que estar atenado antes da pandemia. Hoje ele sabe que o melhor é sentar, ponderar esses valores, esses princípios, para poder resolver uma questão. E, melhor, projetos de lei. Encaminhado agora, dia 21, para sanção ou veto presidencial, um deles. Projetos de lei com hipótese de moratórias legais, ou seja, tratando, eu estou com um aqui, que é o projeto de lei 1179, que, por exemplo, diz que as ações de despejo ficam suspensas. Não tem liminar nessas ações, se forem tentadas depois do decreto do dia 6, que reconheceu a situação de pandemia. Então, nesse arcabouço legislativo, é a hora que a gente trabalha. E eu te pergunto, sério, se para a gente, advogado, operador do direito, é difícil pesquisar, localizar a fonte, interpretar e saber, por exemplo, que no Rio de Janeiro tem 186 leis específicas sobre Covid, por que você não pode colocar na tua cabeça que esse profissional é importante para o resto da tua vida, para a tua atividade? Por que você não tem ele como parceiro do teu lado na tomada de decisão, no momento que tu fez o contrato? Porque o que eu mais vi até 2015 eram as pessoas chegando pedindo, pelo amor de Deus, os meus clientes, para apagar incêndio. A partir de 2015, quando a gente fez a capacitação e o treinamento
para os clientes, eu comecei a ver o seguinte, Bez, aquele parecer, aquele estudo foi usado pela juíza, cara, que reconheceu tudo. Utilização da marca, ostentação de marca uniforme, ela disse que, como no contrato estava previsto que estava cedendo a imagem, não tinha como obrigar. Ou seja, o advogado, o contador, tem que estar do lado do diretor financeiro, do diretor comercial, porque nessas tomadas de decisão, se eu consigo ter a orientação prévia, eu consigo preparar um instrumento para o que vem depois. Se eu não tenho orientação prévia e pego agora um instrumento que não prevê nenhuma modalidade de compensação, se não prevê a forma de resolução, a gente tem que começar a interpretar para poder criar uma solução. Então fica um conselho. Contrata alguém que esteja do teu lado analisando um projeto institucional da tua empresa, um projeto de vida. Diz aonde você quer chegar. Isso é tão importante porque se tua empresa tem o objetivo de chegar a vendas online, a plataforma que você tem que contratar hoje, ela já tem que ter essa previsão, porque depois migrar de plataforma é mais difícil. Caramba, um advogado falando de plataforma de e-commerce. A vida é isso. Diversificar as inteligências múltiplas. Gardner, para você poder o quê? Para você poder alcançar resultado. Nenhum conhecimento é demais, nenhum conhecimento é inútil. Tudo se complementa. Esse é o olhar 4.0. O olhar 4.0 é aquele que pega a indústria 4.0, pega o serviço 4.0 e fala o seguinte, como é que eu olho isso no mundo e aplico isso na prática? E aí, avançando para o final, porque eu estou tomando bronca, que eu estou demorando muito, quais são os reflexos da pandemia? Né? Os reflexos da pandemia nas relações contratuais. Vou falar para você que eu separei alguns casos. Me manda no direct, se você quiser, eu te mando aqui as transparências. Você que está no Zoom, tem meu e-mail, manda para mim, eu te mando. A gente vai fazer agora uma constante. Tem live semana que vem. Na semana que vem eu estou com o Carlão Barreto. Olha que loucura. Eu vou falar com o ídolo do MMA, que eu vi as lutas dele de madrugada, quando o cara me chamou, que foi indicação do Anderson, um grande amigo lá da igreja. Falou, pô, Bez, o cara está precisando de um advogado. Eu falei, pô, deixa eu falar com ele. Aí quando eu olhei, Carlão Barreto, eu falei, caramba. Aí vi a foto, falei, pô, conheço. Sou fã. Na hora que eu falei com o cara, tem até vergonha. Carlão, se tu estiver assistindo ou for assistir depois, fala, Marcos. Se você for assistir depois, perdão, porque assim eu virei para ele e falei, Carlão, é o Carlão Barreto do MMA? Aí ele é. Falei, caramba, eu sou teu fã, cara. Que barato, não sei o quê. Então, a gente vai estar semana que vem conversando sobre efeitos dos contratos. Isso que a gente está fazendo hoje, eu vou fazer amanhã para um grupo dele. Eu vou fazer na sexta-feira, dia 6. Segunda eu tenho reunião com o pessoal das academias e tal. Você vê que barato. A vida do cara foi o MMA, esse cara tem muito a agregar. Ele traz uma experiência de vida bacana. Na live que eu assisti dele com Lula Guerreiro, ele indicou um livro que eu botei aqui no Instagram, Legado. Isso são conhecimentos que você vai aplicar. Então, assim, não fica privado de aprender, esteja aberto ao novo. A pandemia mostrou para a gente isso. Coisas que você jamais faria, que você bateu no peito falando, eu não preciso. Você teve que se render e teve que baixar o Zoom, senão tu não falava com a tua mãe, não falava com teu pai, não participava da reunião de condomínio. E agora tem gente falando assim, vamos fazer pelo Zoom. Eu falo, não, tem melhor, tem um aplicativo tal, vamos fazer tal. Tem gente me dando isso, não, vamos usar isso, não, vamos usar o webinar, não sei o que. Cara, aberto às novidades. Mas, nesses últimos meses, as minhas maiores demandas, que graças a Deus a gente resolveu e vem resolvendo, foram. Então, anota aí. Relações contratuais trabalhistas. Esse foi o líder. Se você quiser, tem um material bacana. E te falo, sem vergonha nenhuma. Não, eu dei aula de jeito do trabalho. Quando veio o Covid, eu fui fazer um curso. Covid e relações trabalhistas. Gastei lá um dinheiro para me qualificar, para falar, pô, será que eu estou atualizado? É isso mesmo? Vamos ver, é a vida. Qualificação constante. E aí, eu tenho um material bem legal que a gente usou. Tive que pegar um contador amigo e uma contadora da igreja, amiga, para poder falar assim, cara, me explica aí como é que funciona a parte que eu não dominava, mesmo tendo feito um curso de e-social. Mas tem uma implicação no portal que você tem que usar. Então, assim, relações trabalhistas, medida provisória 927, 936, a gente pode fazer uma live para falar não mais das ferramentas, mas dos impactos e da prorrogação, né, da suspensão, da prorrogação do prazo da medida e das consequências. Então, a gente tem que conversar. Por exemplo,
Nessas relações contratuais trabalhistas, quando a gente analisou as medidas provisórias, um dos problemas que surgiu foi de uma funcionária que tinha sido mandada embora e ela estava grávida. E aí, se ela estava grávida, ela tem que ser reintegrada nas funções. Ao ser reintegrada nas funções, uma primeira solução foi: vamos suspender o contrato de trabalho. Só que ao suspender o contrato de trabalho, olha a interpretação sistemática. Eu te pergunto, qual seria o reflexo dessa suspensão em relação ao INSS? Ela perderia a qualidade de segurada e talvez, lá na frente, no momento de receber o auxílio maternidade, poderia ter uma consequência. A opção: a gente suspende e paga como segurado facultativo o INSS. A gente teve... Está travado aqui no Instagram ou está indo? Não, está indo. Está indo? Show. Então, a gente teve que buscar uma solução numa interpretação sistemática para que não causasse prejuízo para ninguém. Então, essa foi uma demanda muito grande, relações contratuais. Para quem tiver dúvida, quem quiser trocar uma ideia, medidas provisórias 927, 936, elas... E assim, cara, eu só quero passar para o próximo tópico, mas dizendo o seguinte: o primeiro retorno que eu tive quando as medidas saíram: isso é um absurdo, querem oprimir o trabalhador, querem obrigar o trabalhador. A gente falou dos princípios contratuais e a relação trabalhista. O direito do trabalho vem do direito civil. Foi um ramo que se especializou e virou uma justiça, lá na época de Getúlio, de Vargas. Então, assim, ganhou autonomia de justiça. Até então era poder executivo, não era nem... Era Ministério do Trabalho atrelado, mas um direito civil que falava da locatio operário. E aí ele passou para uma autonomia de justiça especializada do trabalho, justiça federal trabalhista. Então, assim, as pessoas não enxergam que essa relação ela tem um equilíbrio. É o capital e a força do trabalho gerando riqueza para que toda a nação ganhe com isso. Então, as medidas provisórias elas queriam o quê? Garantir a manutenção de emprego, evitar a demissão em massa. Hoje eu recebi da Beth, minha amiga lá do Cindy Lojas, que tá aqui no Zoom e tal, eu recebi notícia do volume de desemprego que a gente tem, mesmo com todas as medidas que foram tomadas, gente. Vai ser um momento difícil para a gente se reerguer e jogar lenha na fogueira para tentar ficar... Não, é o momento da gente ter solidariedade, fraternidade, de ficar buscando... Mas assim, e aí eu vou falar isso e vou passar para o próximo tópico, mas assim, caramba, a pandemia, ela ensinou muita coisa. Ela deixou as pessoas mais sensíveis. Mas ainda tem gente que reclama que o benefício é pouco, que vai receber o benefício, e quando você fala assim: mas tu não trabalha com não sei o que... Deu para receber. Pô, desculpa, cara. Tu não se enquadrava. Você mentiu. Você está prejudicando os outros. Mas assim, isso é papo para uma outra live, é um papo para uma outra coisa, é um papo para valores e virtudes. E valores e virtudes também estão atrelados ao serviço 4.0, ao olhar 4.0. Vou deixar aqui para... Plano de saúde, reajuste, foi um outro tópico que surgiu. Falei até com o Marquinhos ontem, está aqui ele, o Marcos é presidente da OAB da Barra, parceiro, amigo. Uma empresa me procurou dizendo: está no mês do reajuste, recebi o valor, eles querem implementar. O que a gente pode fazer? Cara, eu não posso obrigar que o credor, mesmo e havendo um critério lógico, que existe esse critério lógico, não pratique o reajuste ou me dê abatimento. A relação contratual tem que ser respeitada. E o argumento da pandemia, por si só, não serve para elidir essa responsabilidade que eu tenho. Mas, buscando e procurando soluções, achei um ofício que a OAB encaminhou à ANS solicitando a suspensão por 3 meses do aumento. Vamos fazer esse expediente. A gente fez um expediente para a operadora, não vou falar o nome, pedindo, então, que ela suspendesse durante 3 meses, mantendo o preço em razão da pandemia, porque a empresa comprova que sofreu um choque, sofreu um impacto, que não tem a mesma renda, que não tem fluxo de capital, que mudou o sistema tributário dela, de tributação dela, para poder recolher menos, porque passou a recolher menos. A gente comprova. Eu estou com um nó no pescoço, estou tentando sobreviver, estou fazendo aí 30 planos de saúde.
Não sou uma grande empresa, eu estava começando a recuperar a minha estrutura, eu tenho 20 anos no mercado. Estou te pedindo uma suspensão, uma paralisação, e suspende esse valor por 90 dias, 3 meses. E a gente volta e conversa e negocia lá na frente. O ofício foi, a gente tem uma reunião semana que vem. Nesse momento, a gente vai, eu acho, nesse caso concreto, que a gente vai conseguir. E é bom senso. Ele vai querer perder os planos? Vai querer perder o contrato? Sim, bom senso, gente. E mais, isso é uma dica. Quando você tem os projetos de lei, você tem as emendas que foram propostas. A gente vai falar de um projeto de lei agora, que ele está relacionado à locação, que suspendeu as liminares nas ações de despejo. Foi para sanção do presidente ou para o veto. É o projeto de lei 1179/20. Várias emendas, 88, salvo engano, foram apresentadas. Entre as emendas que foram apresentadas, o que são emendas? São propostas para atrelar o projeto que vai virar uma lei. Elas traziam questões referentes a financiamento, questão referente a consumidor, questão referente a consignação, alienação fiduciária, compra e venda. Essas emendas saíram, mas, gente, elas voltaram na forma de projetos autônomos. Isso revela a mens lege, revela a mente do legislador, o que ele pretende. Se é uma tendência, e eu vou para um acordo, digo, gente, tem um projeto de lei que está tratando disso. Pode ser que fique suspenso até dezembro. A gente tem condição de voltar em outubro. Nem lá, nem cá. Vamos fazer um reajuste proporcional. Bota primeiro o reajuste de pessoa física, uma dica aí, 7%. Depois passa para os 11%. Paulatinamente, porque é um contrato de adesão coletivo, mas o reajuste foi diferente. Pô, vamos ganhar, vamos dividir para multiplicar. Então, foi uma demanda que apareceu, está encaminhada, acho modesta a parte que está bem encaminhado, vai dar certo. Seguro de vida. Seguro de vida, batata. Gente morrendo, e todo mundo que morreu nesses últimos 60 dias morreu de quê? Furou o pé no prego, foi para o hospital, Covid. Foi atropelado, entrou no hospital, Covid. Todo mundo morreu de Covid, mesmo sem teste, sem nada. E aí vem um problema. Seguro de vida. Geralmente, nos seguros de vida, se você não contratou um advogado bom, e vou te falar, às vezes até com advogado bom é difícil você mudar uma cláusula num contrato de adesão. Por isso que essas cláusulas são nulas de pleno direito. Aí tem que ter um advogado bom para poder brigar lá na frente. Mas geralmente seguro exclui o quê? Pandemia, atos que eram atos de Deus passaram a ser atos da natureza. Então a pandemia está lá excluída. E a Organização Mundial de Saúde reconheceu a pandemia. Então o seguro, em tese, não teria que pagar, a não ser que tivesse um endosso na pólice cobrindo, porque pagaria um prêmio maior para ter um retorno maior. Bradesco, Prudente, não vou nem falar os outros, porque assim, eu sei do Prudente, do Bradesco, mas assim, indenizaram as pessoas que morreram e tinham seguro de vida, mesmo sendo atestado Covid, até porque não teria como você questionar se foi Covid ou não. E mais, ato humanitário. O cara pagava 30 anos o seguro de vida, faleceu, a família ia ficar desamparada. Mas já tem um encaminhamento para uma nota técnica para poder, então, falar. Algumas operadoras já incluíram nas apólices a pandemia, o Covid especificamente, isso vai ser uma realidade. Pensa nos seguros de transporte, nos seguros de vida, pensa nos seguros das empresas, nas apólices coletivas, isso vai ter que estar contemplado. Foi uma outra demanda que a gente também encaminhou e está resolvendo. Financiamentos e empréstimos. No projeto 1179, tinha a possibilidade de suspender essa cobrança, que era moratória legal. Foi excluído. Tem outras emendas que viraram projetos autônomos e que estão tramitando. Mas, assim, a orientação que a gente deu nesse período, antes mesmo dos bancos tomarem a iniciativa, foi procura a instituição, procura o credor, justifica, fundamenta, por escrito, comprovando que não tem condição e pede a suspensão. Porque qualquer coisa, se vier uma resposta negativa, a gente na justiça vai buscar liminar. Como se você botar no Google agora, dá um Google aí, liminar, empréstimo, deferida, vai aparecer um monte. Graças a Deus, nos nossos casos, Banco Itaú, Santander, Caixa Econômica,
Em todos, a gente suspendeu. Em alguns, a gente suspendeu sem incidência de juros, sem incidência de mora. Noutros, a gente suspendeu e eles entubaram, que no final eles vão querer cobrar juros, mora, repactuando o contratado e jogando esses 3 meses para frente. Vai ser o momento que a gente vai sentar e vai discutir. Uma coisa bacana que aconteceu, e eu faço um parêntese, é que as rotinas de consumo, a mentalidade de consumo, ela mudou. As pessoas passaram a dar valor ao dinheiro, porque viram que a escassez de dinheiro pode levar à morte. Isso quer dizer que agora centavo. Banco X está me cobrando uma cesta de tanto, não vou pagar. Eu tenho opções de bancos digitais, olha o dígito, bancos digitais que me prestam um serviço de qualidade sem me cobrar nada. Propaganda, Interbank, acho maravilhoso. Ah, teve um prejuízo de milhões agora. O fundo resguarda. Eu também não tenho grandes fortunas, não. Pode botar meu dinheirinho lá, tá tranquilo. Então, assim, maravilha, na palma da mão. Zero de taxa. Transfiro para Marte, zero. Faço o boleto de cobrança, zero. O outro, digital, queria me cobrar lá uma cesta de R$ 52 e que no final, o digital, que eu não posso falar o nome, o digital, mas tu sabe qual é, que está em todo lugar, está onde você precisa, e vai a propaganda esse negativa, que só me ferrava, me cobrava por cada DOC R$10,50. No final, pagava R$113. Tá vendo que eu tenho tanto dinheiro? Pagava R$113 só de cesta. Que cesta? Tá maluco? Tem gente que presta de graça. O que eu quero dizer com isso? Nesse mundo digital, nessa resolução, o teu advogado ele tem que estar pronto para chegar e negociar, porque se eu chegar daqui a 3 meses e meus clientes tiverem um impacto grande num juros que não é o praticado no mercado, eu já comprovei e tenho outras propostas de portabilidade. Gente que está dizendo, traz para cá o teu débito, eu faço por tanto, a prestação vai ser menor. Aí eu vou sentar com aquele gerente do meu cliente que tem relacionamento de anos e vou falar assim, ó, embora não tenha saído no projeto de lei, que está suspenso, o cara não melhorou nesses últimos 3 meses, está ruim, vai se recuperar só a partir de janeiro. Queria te fazer uma proposta. A partir de janeiro ele paga com juros de tanto, não sei o quê. Tem como? Não. Então, tá bom, obrigado. Eu vou para outro banco. Está assim de banco, querendo. Tem uma operação que você faz, que você dá teu imóvel, pega 50% do valor e paga 0,99%. Depois, se você quiser, me chama aí no privado que eu te dou a dica, eu te boto até em contato com a consultora. Cara, então assim, vamos parar de dar mole. Dinheiro está escasso. E tem instrumentos jurídicos para te defender. Lembra que eu falei do ativismo judicial? É a hora que o juiz vai falar o quê? Não, vamos fazer, porque ninguém pode quebrar. Não estou nem falando de onerosidade excessiva, não. A boa-fé e a transparência. Se os juros cair e foi praticado por tanto, e está praticado por tanto, como é que alguém quer te explorar nesse momento? Não. Plano de saúde, alimentos. Teve gente que falou assim, pô, ele parou de pagar alimentos, que era a prisão dele. Primeiro, a prisão, se conseguisse, vai ser domiciliar. Porque não tem como recolher o cara à prisão. Desculpa, em momento de pandemia, não tem como você recolher a prisão, porque todo mundo queria soltar quem estava na prisão. E essa prisão é uma prisão administrativa, porque está devendo pelos 3 últimos meses de dívida de pensão alimentícia. Mas pensão alimentícia, ela envolve, tem gente que fala binômio, mas é um trinômio. Possibilidade de quem tem dever de pagar, a necessidade de quem precisa receber alimentos e a proporcionalidade. Vou te chamar agora para aqueles princípios contratuais e para o bom senso. Pô, o cara perdeu o emprego. Está recebendo... Perdeu o emprego antes do Covid, estava desempregado. Está recebendo um benefício de R$600. A esposa continua empregada. Cara, está difícil para todo mundo. Não estou defendendo o cara... Mas a gente tem que sentar e tem que falar o seguinte, essa pensão está devida, está devendo, vai pagar, mas pô, vamos tentar ver quanto que pode pagar. Então, alimentos foi uma coisa delicada porque todo mundo estava nervoso, ansioso e querendo ir para o litígio e à justiça com os processos físicos. Paralisados no sentido de a gente não pode ter acesso, está voltando agora dia 14 de junho, e os prazos do eletrônico voltando agora dia 1º. Então, assim, pô, como é que eu consigo instrumentalizar o teu direito? Não tenho meios e você não quer nem tentar deixar que eu sente para tentar um meio alternativo de solução dos conflitos? Então, alimentos, o que chegou para a gente, graças a Deus, a gente propôs acordo em todos. Acredite se quiser. E assim,
Todo mundo fez a composição, cara, de alimentos, de divórcio, de guarda e visitação, que foi uma outra coisa que aconteceu. Ah, ele está com o pai há um mês que eu não vejo meu filho. Desculpa. Esse trânsito para cá é complicado, entende? Entra, fala com ele virtualmente. Pô, então, assim, bom senso, gente. Mas eu vou falar isso como desabafo. De todos os processos, só um, de pessoas esclarecidas, de pessoas com posse, de pessoas com direito, de pessoas que são vizinhas, de pessoas que estão separadas há um ano, só esse que eu não consegui, pelo menos, fazer o divórcio direto. A ação está intentada, eu não consigo citar a pessoa, porque ela viaja muito. E você vê, então, assim, como é que a emoção, que é uma das habilidades que a gente falou, ela influencia. Eu quero ver desgramento. 2. É esse divórcio que eu vou conseguir fazer, se Deus quiser e tudo der certo. Se o advogado estiver me ouvindo aqui, vão acabar com isso, doutor. Esse é um. E o outro é uma partilha de bens que a pessoa virou e falou o seguinte: eu prefiro não ter nada, perder tudo, do que dar qualquer coisa para ela. Eu estou por ela. Então, eu vou levar a vida para resolver esse problema. Alimentos, visitação, seguro, financiamento e o último, que é consumidor. Consumidor, o serviço tem que ser eficiente, adequado, seguro. Com relação ao consumidor, as demandas que vieram foram, basicamente, atraso na entrega de mercadoria e mensalidade. Vamos separar então. Mais fácil. Atraso na entrega de mercadoria. Se você não fez o meu curso de consumidor para leigos, pessoas que não sabem nada, está no Hotmart até amanhã por R$30. Era 300 pratos. Está por R$30. E se você pagou os R$300 e fez o curso, o e-book está todo repaginado. Então, para ser justo, se você fez o curso, está vendo agora, pô, paguei 300 quando lançou, está por 30, manda um e-mail para mim que eu te mando o e-book todo novinho, te dou acesso à plataforma e você pode fazer de novo com as atualizações, porque eu estou atualizando ele com base no Covid, fazendo vídeos complementares. Mas, se você contratou o serviço tem que ser eficiente, adequado e seguro. Se o produto não chegou dentro do prazo, você vai poder reclamar. Agora, cuidado. As pessoas não anotam o protocolo. Então, vai a dica aí. As pessoas não anotam o protocolo, não anotam a hora que falou, não tem nota fiscal, não guarda produto, não guarda com quem falou. Gente, direito é tranquilo. Eu conto a minha historinha, baseado no que você fala. Eu preciso que, pelo menos, a história venha coerente, em ordem cronológica, com os fatos, com o que prova. Então, assim, nesse curso, eu ensino a fazer isso. E mais do que isso, tem uma planilha pronta. Judite, bom dia. Qual é o nome? Pegou o protocolo. 9658. Judite, 10 horas da manhã do dia tal. Qual a providência? A gente vai levar mercadoria. Hoje em dia, com chatbot ao digital, dizendo que a mercadoria saiu, que vai ser entregue dia tal. Teve gente que comprou presente para o meu filho que não chegou no dia 17. A frustração da criança, a frustração de quem comprou. Ou seja, a gente pode montar a ação pela entrega, pela falta de prazo, mas eu tenho que ter documentado. Aí isso ganha quanto na justiça? Depende do teu prejuízo, daqui a pouco a gente faz uma outra para falar disso. Mensalidade. Você tem um contrato, o contrato diz que a prestação de serviço vai ser X, Y, Z. Em 15 dias, eu vou terminar deixando essa pergunta para você. Em 15 dias, aquele curso de inglês que custa R$700, cultura inglesa, monta a plataforma, disponibiliza as aulas e meu filho, em casa, consegue ter acesso... Aí, ó, mereço um desconto, hein? Consegue ter acesso às aulas. Quase uma aula particular para ele. É justo eu não pagar? Ainda assim, para alguns clientes, a gente fez um grupo, a gente entrou, não foi com a cultura inglesa, com outro curso de inglês e falou, são 10 alunos. A gente queria um desconto de 30% para poder manter os 10. Não estou justificando que você vai reduzir a tua operação. Até acredito que você gastou dinheiro na tua operação. Mas vai acabar. Mas eu estou trazendo um grupo que quer resolver o problema. Então, gente, mensagem final, porque eu tenho 37 minutos só. Bom senso na resolução dos problemas. Conta com as pessoas. Manda e-mail. Manda direct. Me procura. Eu quero te ajudar. E a gente vai passar a fazer essa live toda semana, com um teminha novo, com alguma coisa. Estou aqui te olhando, ó, olho no olho. Tamo junto. Espero que você tenha gostado. Beijo no coração. Desculpa o pessoal lá da plataforma. A gente semana que vem vai fazer de novo.